Olá, queridos, que a paz de Cristo seja com vocês nesse dia, nesse primeiro dia da semana, segunda-feira, primeiro dia de trabalho. Que o Senhor possa abençoar sua semana, seja uma semana de muitas bênçãos, de muito sucesso na sua vida. Que Deus possa te encher de alegria, te encher de paz, te encher de gozo. Seja uma semana de muitas vitórias, de muitas conquistas em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E nessa manhã eu quero convidá-los nesse devocional, nesse café com a palavra, a gente meditar aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, tá bom? Por gentileza, me acompanhe a partir do verso 1. Eu deixei tudo colorido aqui para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Nós vamos ler até o verso 7. Eu acabei de coisas legais assim, Deus começou a trazer na minha mente e eu anotei aqui no meu caderno de devocional e eu quero compartilhar com você nessa manhã, tá bom? Então no verso 1 diz assim: "E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Jesus Cristo." Paulo inicia essa carta, antes de mais nada, o subtítulo fala sobre a firmeza e fidelidade no serviço de Deus. Firmeza e fidelidade no serviço de Deus, ok? No primeiro versículo, Paulo, ele começa falando para Timóteo se fortalecer. Seja forte por meio da graça. Em uma outra versão diz assim: fortifica-se na graça. E também diz assim: seja forte por meio da graça. E aqui nessa versão diz: seja forte por meio da graça. E como eu falei, outra versão diz: torne-se forte com a graça. Então é muito interessante essas expressões que Paulo utiliza aqui em outras versões, é porque essa graça, que é a graça de Deus, Paulo está falando para que Timóteo, todos os dias, deveria se fortificar, tornar-se forte, buscar essa graça de Deus, que é o que nos basta, que é o que nós precisamos, sabe, queridos? Para começar o dia, para começar a semana, nós precisamos buscar essa graça de Deus, nos fortalecer com essa graça e nessa graça. E como é que nós nos fortalecemos na graça de Deus? Através da nossa intimidade com Deus, do nosso tempo sozinho com Deus, daquele momento que você está a sós com Ele no seu quarto, em qualquer que seja o ambiente que você gosta de tirar tempo com Deus, de estar com Deus, mas é nesse momento em que nós somos falados pelo Senhor, em que somos fortalecidos pelo Senhor, sabe? Quando você se coloca a sós com Deus, Ele vem, querido, Ele vem ao teu encontro, Ele vem até você, Ele ministra sobre a sua vida. Como diz uma canção muito preciosa: eu sou do meu amado e Ele é meu. Quando nós declaramos isso, quando nós vivemos isso diariamente, nós somos preenchidos, fortalecidos, renovados por essa graça, que é a graça de Deus. E o contrário disso nada mais é do que estar vazio, é estar seco, desnutrido, quando nós não temos esse tempo de qualidade, esse tempo de busca, esse tempo de adoração. A gente não tem essa graça, sabe? O Espírito Santo, ele já habita dentro de nós, amém? É isso que a palavra diz e afirma, que ele já habita. Nós somos templos, nós somos casas do Deus Altíssimo. Porém, nós precisamos nos encher
todos os dias, todos os momentos, nos encher do Espírito Santo, nos encher da presença dele, nos encher dessa graça maravilhosa. E todos os dias, sabe, irmãos, Deus, ele está nos aguardando. E todos os dias ele tem preparado um banquete especial, numa mesa muito linda, numa mesa maravilhosa, aonde só os filhos vão se assentar, tem direito a usufruir desse banquete gostoso e maravilhoso. Então essa é a graça de Deus que nos fortalece diante das dificuldades, das tribulações, das angústias, das perseguições. É só a graça de Deus. E Paulo tinha bagagem para falar sobre essa graça, porque ele era um homem que, mesmo estando preso, continuou fazendo a obra de Deus, continuou servindo ao Senhor, escrevendo as suas cartas. Foram várias cartas que Paulo escreveu para as igrejas, para os seus discípulos, seus filhos na fé. Mas essas cartas não foram escritas quando ele estava deitado na sua rede, descansando. Não era quando ele estava, sabe, de grande paz, de grande prazer, de grande gozo. Mas as cartas mais profundas de Paulo foram escritas nos momentos de mais dificuldades, privações, sofrimento, sabe, queridos? E é nesses momentos em que a glória de Deus vai brilhar sobre a tua vida, sobre a nossa vida. É nesses momentos que a gente acha que Deus não quer usar a nossa vida, que a gente não tem valor, que a gente não é mais importante no ministério, porque a gente está passando, talvez está até no banco, afastado, tá de indisciplina, não sei, ou tá realmente afastado por necessidade mesmo, física, de saúde. E aí passa tanta coisa na nossa mente quando nós achamos que nada mais vai acontecer na nossa vida, nada mais Deus vai fazer em nós e através de nós. Mas aí a graça de Deus nos levanta, nos fortalece, nos dá alegria, nos dá ânimo. E o Senhor vem e fala bem no nosso ouvido, no íntimo do nosso ser, da nossa alma. Ele vem e diz: meu filho, minha filha, eu estou contigo, eu nunca te abandonei, eu acredito em você, meu filho, e eu quero usar você na minha obra, no meu reino. E os meus pensamentos ao teu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Sabe, querido, são nesses momentos que a graça de Deus superabunda sobre nossas vidas. É superabundante, melhor falando. É nesses momentos que a graça de Deus transborda, sabe? Quando a gente se sente fraco, é nessas horas que o Espírito Santo vem, nos enche de poder, de glória, de autoridade, de amor. E é nesses momentos de dificuldade que nós temos as maiores experiências. Você sabia disso, irmãos? É nesses momentos que nós nos sentimos tão pequenos diante das próprias pessoas, às vezes de pessoas que você um dia foi líder dela e hoje você é um liderado dela. Só um exemplo que eu quero te dar, porque todos nós passamos por essas fases difíceis, né? Mas é nesses momentos de dificuldade financeira que a gente está cabisbaixo. É nesses momentos que a graça ela vem de uma forma sobrenatural e a gente tem experiências assim experiências tremendas, de verdade mesmo. E Paulo foi testemunha disso, porque ele viveu essas experiências na prática. O verso diz assim: tome os ensinamentos que você ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os
aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. O verso 2, Paulo está falando aqui: Timóteo, tudo aquilo que você ouviu da minha parte, todo o ensinamento que você ouviu de mim, o meu testemunho, a transformação que Deus fez na minha vida, agora eu quero que você faça algo. Você capacite homens, você forme líderes dentro da igreja, dentro da comunidade. Escolha aí alguns homens idôneos, homens de confiança, homens fiéis, homens leais, sabe? Pegue esses homens aí e treine-os, capacite. O que Paulo está querendo falar aqui é que a obra de Deus precisa de sucessores. A obra de Deus precisa de homens que sejam capacitados, que esses homens multipliquem essa obra, esse reino, sabe? Espalhe. Não adianta ficar só para mim, sabe? Paulo poderia ser o grande líder daquela igreja, né? Isso que eu acho tão precioso. Paulo poderia ser, eu vou usar aqui a expressão, o Papa de todas as igrejas, o detentor do monopólio do conhecimento bíblico. Poderia ser se considerar o líder supremo de todas as igrejas, mas a gente não vê isso na vida de Paulo. Paulo, na verdade, ele começa sempre se humilhando, sempre se colocando como servo, como alguém que quer ajudar, que quer lavar os pés, sabe? Isso é maravilhoso. E aqui no verso 12 ele fala assim: olha, tudo que você ouviu, Timóteo, a meu respeito, eu quero que você transmita, leve para outras pessoas, treine outros homens, escolha dentre os homens fiéis, homens leais, e treine-os para que eles possam continuar espalhando as boas novas e levando o reino de Deus. É muito parecido com o trabalho de célula que muitas igrejas praticam, que é um trabalho fantástico, onde um dos objetivos da célula, é crescer e multiplicar. E esse desejo de crescimento e multiplicação passa por vários critérios para se chegar a essa multiplicação, e um deles é a formação de um novo líder. Isso é precioso, porque o reino não fica na mão de uma pessoa, mas o ministério ele fica na mão do povo. O povo é que vai espalhar, o povo é que vai levar o reino, que vai continuar crescendo, continuar multiplicando, e muitas células sendo formadas, muitas pessoas sendo capacitadas. Isso é tremendo. Essa visão do reino de Deus sendo guiado, sendo levado pelo próprio povo, que somos nós, o povo escolhido de Deus. Isso é lindo. Se você já faz parte dessa visão, parabéns. Se você ainda não faz parte dessa visão, eu quero te desafiar a enganjar-se, a se alistar-se nesse exército poderoso de homens e mulheres que estão espalhando o reino de Deus através dos pequenos grupos, nos lares. E isso é maravilhoso. No verso 3, no verso 4 e no verso 5, esses 3 versículos, Paulo, ele usa a figura de 3 personagens aqui. E eu quero rapidamente falar para vocês sobre essas 3 figuras, desses 3 personagens, que eu fiz uma breve meditação aqui e pesquisa sobre esses 3 personagens, que cada um deles tem algo para deixar para nossa vida também. O verso 3 diz assim: como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte do meu sofrimento, pois
O soldado, enquanto está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. A primeira figura que Paulo utiliza aqui é do soldado. Quem é um soldado, queridos? E eu me lembro aqui que o meu sonho era ser um soldado da Marinha ou do Exército, mas eu tinha uma afinidade muito grande pela Marinha do Brasil, pelos navios, por participar de inspeções e desenvolver um trabalho muito forte e crescer na Marinha. Esse era o meu sonho, minha mãe sabia, e eu fiz por 3 vezes e não consegui passar. Mas eu admiro, eu acho lindo a profissão, a vocação do militar. E Paulo usa essa figura do soldado, dizendo para Timóteo ser igual a um soldado. E o que faz um soldado, querido? Um soldado, ele precisa entender muito bem que ele está em uma missão. Todo soldado, independente que seja uma missão de guerra, uma missão de paz, mas ele tem que ter convicção plena. E é isso que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, que esse soldado precisa ter uma convicção plena de sua missão. Qual é a nossa missão, queridos, nessa terra? Por que nós estamos aqui? Por que Deus nos alistou, nos enganjou nessa missão? E nós estamos, queridos, a nossa missão é de levar o reino de Deus, é de levar o amor de Deus para as nações, para as pessoas, é de sermos embaixadores do reino de Deus real. Então, essa é a nossa missão e todo soldado precisa ter convicção da sua missão. Não só convicção da sua missão, mas ele precisa estar totalmente envolvido na sua missão. Amém? Não basta apenas saber qual é a missão, mas eu preciso estar envolvido totalmente nessa missão, que é uma nobre missão, não é qualquer missão, é uma nobre e excelente missão. E como soldado eu também preciso estar ciente de que eu preciso agradar alistou, como Paulo diz aqui, agradar aquele quem me alistou, quem é o nosso general. E nós seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá quando nós temos convicção dessa missão, quando nós estamos envolvidos totalmente nessa missão, quando nós queremos agradar aquele que nos alistou. Nós vamos seguir fortes como soldados de Cristo. Então, resumindo, um soldado é aquele que tem uma dedicação exclusiva, ok? Soldado é aquele que tem uma dedicação exclusiva. E o segundo personagem que Paulo utiliza aqui para falar para Timóteo como ele deveria se comportar é o atleta. Diz assim o verso 5: o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras de competição. Quem é um atleta? Um atleta, primeiro, para se tornar um atleta, ele precisa se capacitar, ele precisa se preparar. E a carreira de um esportista profissional, especialmente aqueles que se destacam e chegam a ganhar medalhas olímpicas, ele precisa se preparar, se capacitar bem para levar os seus times às melhores posições. Para alcançar o pódio, ele precisa se capacitar, ele precisa treinar, ele precisa, ter objetivo de vida. Em campeonatos de elite a gente vê isso.
E para ele chegar nesse ponto máximo, ele precisa se preparar, ele precisa ter foco, ele precisa ter persistência, treinar muito, muito, muito para chegar a ser um grande atleta. Então, queridos, nós estamos nessa maratona, a maratona da vida cristã, onde, e eu posso até dizer que o estilo é aqueles com obstáculos. Existem vários estilos de corridas, de maratonas abertas, maratonas rasas, curtas, longas. E a nossa maratona é aquela maratona longa e com obstáculos, aquela que você tem que passar por cima dos obstáculos. Você lembra isso? Esse tipo de corrida nas Olimpíadas, que as pessoas têm que sair correndo em velocidade e tem que ainda passar pelos obstáculos e chegar até o final da corrida. O que eu quero te dizer aqui nessa manhã, sabe, meu irmão, minha irmã, é que o mais importante não é a posição que você vai chegar, tá? O mais importante não é isso. O mais importante é porque nós não estamos numa disputa. Eu e você não estamos numa disputa para saber quem é o melhor. Mas nós estamos numa maratona em que o mais importante é você não parar no meio do caminho, tá bom? Em que o mais importante é você sempre passar por cima dos obstáculos, porque é isso que Deus quer, que eu e você possamos passar por cima de todos os obstáculos, as dificuldades que vão aparecer, certo? Nós possamos passar por cima dela e que nós possamos chegar até o final, E você sabe qual é o ponto final? O ponto final é que nós possamos chegarmos diante de Deus e o Senhor pegar aquela medalha de honra, colocar no seu pescoço e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É essa a frase que nós queremos ouvir no final dessa maratona que nós estamos aqui nessa terra, uma maratona de muitas conquistas, de muitas... E podemos até dizer também, tem muitas coisas que a gente pode dizer aqui, que cada dia é uma corrida, cada dia é uma maratona, e todos os dias nós fechamos o dia agradecendo a Deus por mais uma maratona. São pequenas maratonas que nos levam a cumprir uma grande maratona final, ok? Acho que deu de entender. Todos os dias é uma pequena maratona, uma mini maratona que faz parte de uma grande maratona que nós estamos disputando, não disputando, mas correndo, né? Lado a lado, uns com os outros, não disputando posições de quem é o melhor, mas desejando alcançar o final da nossa corrida, né, com Jesus, ok? Então, o terceiro personagem está no verso 6, que ele diz assim: e o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. O que é um lavrador? É um agricultor, é alguém que cuida da terra, que cuida do plantio, que cultiva, que semeia. Mas só voltando aqui rapidamente, me perdoe, mas só para a questão do atleta ainda, a palavra que define um atleta é alguém que tem uma superação diária, tá bom? Um atleta cristão que tem superações diárias. Vamos lá, para o lavrador agora. Então, um lavrador é alguém que planta, que tem conhecimento de plantio, conhecimento de terra, é aquele que conhece. Eu quero resumir a frase do lavrador: é alguém que tem conhecimento das estações. Veja bem, o que é o conhecimento das estações? O lavrador é alguém que conhece de plantar, okay? É um homem que
sabe o exato momento de falar, de abrir sua boca, de semear. Ele sabe qual o momento certo de agir. Ele tem direção de Deus. Ele tem ouvidos ligados de Deus. Ele sabe a hora certa, o momento certo. Ele sabe as estações. E o lavrador é assim. Ele planta, ele sabe que aquela fruta, aquela planta, ela precisa ser plantada naquela época, naquele mês, porque se não plantar naquela época, não vai ter outro tempo naquele ano. Então, é mais ou menos assim nós diante de Deus. Nós precisamos entender que tempo é esse que nós estamos vivendo agora. Que momento é esse que eu estou vivendo aqui? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo nesse momento? Ele conhece o tempo de Deus, ok? O lavrador também, ele conhece muito bem a semente que ele está utilizando. Ele sabe qual é o produto melhor para ele trabalhar, qual é a semente ideal para ele trabalhar. Então é assim conosco também. Nós somos como uma árvore, mas que dá muitos frutos, mas também nós somos como lavradores que estamos aqui nessa terra de passagem, lançando sementes. Sementes, que sementes são essas? Sementes do amor, sementes de paz, sementes de longanimidade, benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio. São essas sementes que nós temos que lançar hoje sobre a vida das pessoas. Enfim, de um modo geral, nessa terra, são essas sementes. Não podem ser sementes do mal, queridos. Eu e você não somos lavradores que semeiam sementes de contenda, sementes de ódio, sementes de divisão. Não é isso. Você e eu não fomos chamados para sermos semeadores de coisas malignas. Queridos, pro mal, seus demônios e suas legiões, não precisa mais de ajuda. Então esqueça, não aceite ser usado pelo inimigo para ser um semeador do mal. Não aceite, rejeite isso. Se porventura alguma situação você está pensando, ou alguém vem pedir um conselho para você, alguém que está passando por algum problema de relacionamento, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, a semente que você deve plantar, colocar na mão dessa pessoa, no coração dessa pessoa, deve ser semente de perdão, de humildade, de reconhecimento, de obediência, de submissão, de honra. São essas sementes que nós temos que plantar. E a terceira coisa que um lavrador precisa conhecer muito bem é o solo. Não tem como um lavrador sair jogando semente em qualquer terra. Nenhum lavrador faz isso. Primeiro ele prepara, ele conhece a terra, ele prepara essa terra, ele ara essa terra, sabe? Ele manipula bem essa terra, manipular o coração da pessoa, e ele vai fornecer para aquela terra os nutrientes certos, necessários, para que quando ele jogue a semente, aquela semente ela vai cair em terra fértil, em solo bom, e vai produzir muitos frutos. O que significa isso para mim, para você, querido? Significa o poder da oração. A oração ela tem poder para preparar a terra do coração do homem. Deus, através das nossas orações, vai agir, vai preparar para que no momento certo que você lançar, a gente vai surtir efeito, vai produzir
a 10, a 50, a 100, por um fruto que você lançou. Então, não adianta assim a gente querer fazer as coisas, não é a gente que vai mudar o coração das pessoas. Você não tem poder para mudar o coração das pessoas. Você tem o poder de ser usado por Deus como agricultor, como semeador, como lavrador, para lançar a semente, para arar a terra. E é Deus que vai cultivar, é Deus que vai regar aquilo ali. E nós, através da oração, vamos dizer: Deus, eu estou aqui como teu servo, tua serva. Prepara o coração do meu discípulo, prepara o coração do meu filho, da minha filha, do esposo. A oração, ela vai ter o poder de agir e preparar aquela terra. Deus vai arar, o Espírito Santo vai arar, vai amolecer aquela terra dura, aquela terra seca. Ele vai molhar, ele vai encharcar, ele vai amolecer, vai preparar para que no momento certo a semente, quando for lançada, vai ter efeito poderoso, queridos. Amém? Então, amados, é sobre isso que eu quis trazer para vocês nesse dia, nesse devocional. Que o Senhor possa ter ministrado na tua vida como Ele ministrou na minha vida também. Mais uma vez eu desejo e oro para que vocês tenham uma ótima semana, uma semana de muita graça, de muitas experiências sobrenaturais com o Senhor, no seu tempo sozinho com Deus, um tempo de muita intimidade, de muita presença de Deus. Que o Senhor abençoe você, te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Um forte abraço, fique com Deus, até o próximo café com a palavra de Deus.